então come dos rendimentos do dia a dia, então estando em casa não tinham como sobreviver. Estando em casa também, e por causa mesmo da pandemia, os jovens falavam muito mais do coronavírus e das consequências, ou possíveis consequências dessa doença ou do estado de emergência no nosso país. Estando em casa, os jovens ficaram mais atentos à informação. Nós conhecemos as características, nossas características. Fomos educados a não prestarmos atenção aos assuntos sociopolíticos do nosso país. E estando em casa, e por causa da pandemia, o assunto de corredores, entre grupos de amigos e familiares, só se falava da pandemia, como é que o nosso governo vai contornar essa situação, se nós não temos água, se nós não temos luz, como é que vamos ficar em casa. Todo mundo, do alto ao mais baixo nível de entendimento, só se falava desse assunto. Estando em casa com a pandemia Covid-19, a população percebeu, até aquelas pessoas que se calhar achavam normal não ter água em casa, acarretar água, que achavam normal não ter luz elétrica, perceberam que isso não é uma condição de vida normal. O ser humano, o cidadão angolano, não tem que ter essas condições. Estar sem água, estar sem luz em casa não é uma condição normal. Então, a regra era lavar as mãos. Com que água? Não tinham. A regra era não sair de casa. Como é que eu não vou sair de casa se eu não tenho luz em casa? Se eu não tenho uma TV porque não tenho condições para comprar? Se eu não tenho sinal em casa porque não tenho dinheiro? Como é que eu não vou sair em casa se eu não tenho casa? A população angolana percebeu que não tem casas sem dormitórios. Quando eu falo população, quando eu falo no geral, porque uma boa parte da população sofre. Né? Não podemos dizer que o país está bom por causa de uma minoria de cidadãos. Então, a população percebeu que tem dormitórios. Se calhar nunca sentiu o peso assim de estar na sua casa, porque muitos saem de manhã para trabalhar e voltam de noite apenas para dormir. Mas com aquele slogan "fica em casa", as pessoas sentiram que afinal vivem mal. Então, claro que o ser humano, que por si só já é um ser inteligente, reflete. E foi também nesta fase da pandemia que muitos casos dos marimbondos vieram à tona, foram divulgados. Como o Luanda Leaks, que envolveu Isabel dos Santos, como o julgamento dos 500 milhões de dólares que envolveu o Zeno dos Santos, filho de José Eduardo dos Santos, como o caso do Augusto Tomás. Então, o povo estando em casa a ver aquelas notícias, começou a perceber por que a vida dele está assim mal. Porque um número limitado de pessoas usufruiu dos bens públicos ilicitamente. Então, nesta fase a consciência crítica começou a aumentar. O espírito de revolta começou a aumentar. A noção dos seus direitos e deveres começou a aumentar. A noção de que direito exige-se, boa governação exige-se, a noção de que o poder, a soberania pertence a ele, começou a aumentar. O povo começou a ter esta consciência. Daí que vimos uma onda de manifestações a acontecerem no nosso país. Depois de 4 fases, 4 atualizações do estado de emergência, decretou-se o estado de calamidade, porque, como vocês sabem, no estado de emergência, com base no artigo 58 da nossa Constituição, existem alguns momentos em que os direitos e garantias do cidadão podem ser limitados, como é o estado de emergência, no estado de guerra, no estado de sítio. Nesses estados, os nossos direitos podem ser limitados ou extintos mesmo. Por exemplo, nós temos direito à circulação, temos direito à liberdade, ninguém pode me prender aqui nesta igreja. Mas no estado de emergência, o Estado pode, o governo pode me prender aqui nesta igreja. Pode limitar todos os meus direitos ou mesmo extingui-los. Mas fora deste estado, aí já não se pode. E foi no estado de a situação de calamidade, bem dizer. Passamos para a situação de calamidade, aí começamos a ver aquela situação toda que eu falei aí atrás, que o cidadão começou a ter noção, começou a se refletir no estado, na situação de calamidade. Eu, pelo menos, o pouco tempo que eu estou no mundo do ativismo, acredito que este ano foi o ano que eu mais me apercebi de manifestações, de debates como esses, porque para nós, ano passado, isso era fútil, era perca de tempo, que o país não vai mudar, que o país já tem presidente, já tem ministro. E nos conformamos, porque não fomos educados a
haver outro lado da moeda. Daí que, por exemplo, no nosso caso de Benguela, né, nós tivemos várias manifestações. Eu me lembro da manifestação contra a violência policial quando mataram o menino das Tombas, organizado pela Umunga. A manifestação contra a demolição dos bairros das Salinas e a detenção de um ativista, Emerson Marcos. Tivemos a manifestação contra a morte do Dr. Silvio Dalla e contra o decreto que proibia ou exigia o uso de máscara, obrigava o uso de máscara dentro das viaturas. Tivemos a manifestação do dia 24, né, que nós aqui em Benguela não aderimos em massa, mas os manos do movimento revolucionário do Lubito aderiram. Temos a manifestação do dia 11 de novembro, que foi uma das mais polêmicas deste ano, que em Benguela prenderam mais de 100 pessoas por causa dessa manifestação. Tivemos a manifestação do dia 10, né, de dezembro, que também foi inviabilizada aqui em Benguela, mas em Luanda aconteceu. Tivemos a manifestação da Zona A, mesmo recente, né, para reivindicar sobre o saneamento básico. E tivemos a manifestação recente das mulheres contra a violência à mulher e a impunidade aos assassinos. Eu acho que no passado isso jamais foi visto. Em 365 dias, todas estas manifestações. Isso é um sinal de que as nossas consciências estão a ser mudadas e que o ativismo pode ser exercido em qualquer fase. Mas é mesmo nesta fase da pandemia também que o governo, movido pelo espírito de medo, porque a formatação em que nós fomos submetidos durante anos faz parte da governação também, é uma estratégia de governação, porque um povo desinformado, um povo analfabeto, um povo que não se interessa pelo que acontece no seu país não reivindica, um povo que não conhece os seus direitos não reivindica. Então o governo está percebendo que o povo está a despertar, preocupa-lhe, isso amedronta-lhes, isso picota, se assim posso dizer em termos mais vulgares, a sua governação, a sua popularidade. Daí que é mesmo nessa fase da pandemia que eles também tentaram criar estratégias para inviabilizar alguns atos de cidadania, algumas formas de exercer o ativismo. Por exemplo, acho que foi no Balombo que a administradora proibiu a Feira do Livro. Feira do Livro. Que tipo de juventude nós queremos se o próprio governo proíbe uma feira de livro? Nós não somos educados a ter gosto pela leitura, mas nós estamos a despertar nisso. Então uma dirigente se opõe a este ato nobre. É complicado. No dia 11 de novembro, em consequência dessa manifestação marcada por dia 11, assinou-se um decreto do dia para a noite, feito na cozinha mesmo, para inviabilizar a manifestação do dia 11 de novembro. Mas como nenhum decreto está acima da Constituição, a Constituição é a lei magna da nossa República, nós não devemos, fora do estado de emergência que eu já falei, ou dos estados consagrados no artigo 58 de sítio, de guerra, fora disso, em nenhum momento mais se pode extinguir ou limitar os direitos do cidadão. E a manifestação é um direito consagrado na nossa Constituição e nenhum outro decreto pode estar acima da Constituição. Daí que os jovens prosseguiram, dia 11 saíram às ruas, mas aquele decreto foi mesmo para inviabilizar a manifestação que proibia ajuntamento de mais de 5 pessoas na via pública. Como é que você vai proibir isso num país que a nossa forma de vida já nem permite isso? Temos poucos transportes públicos e, como consequência, as paragens ficam todas elas cheias e lotadas. As nossas praças ficam cheias e lotadas, não temos como ter distanciamento. Nos armazéns tem aglomeração de pessoas. E não porque as pessoas são ignorantes, é porque a vida em si, a situação assim do nosso país nos obriga a viver assim. Então você só proíbe manifestação. Você só proíbe atividade que o Rui está a organizar, que o Gumes está a organizar, que o Catimba está a organizar, porque ele não é vosso. Só, quer dizer, a lei só é usada para favorecer os interesses políticos de um determinado grupo. Isso não está certo.
Então, esta fase da pandemia foi benéfico, até certo ponto, para o ativismo, e também foi mesmo por causa dessa pandemia que o nosso governo tentou se aproveitar para inviabilizar muitas ações que têm a ver com o ativismo ou com o exercício da cidadania. Podíamos até dizer que o próprio medo da contaminação poderia nos inibir, mas não aconteceu. Não aconteceu por quê? Porque nós temos consciência de que temos problemas maiores, temos doenças que matam mais do que a Covid-19, e esperar a pandemia passar para reivindicar o nosso direito para exercer o ativismo não é ainda mais agravar os nossos problemas. Estamos aqui, não sei, quase um ano de pandemia e os números de mortes, por exemplo, pela Covid-19, não estou aqui a desincentivar que as pessoas parem de se proteger, não, mas o número de mortos, por exemplo, ainda não ultrapassou aos números de mortos por malária diariamente. Então, só para ver que a pandemia, para mim como ativista, foi bom. Foi bom no sentido do exercício da cidadania. E nós vamos continuar a exercer a cidadania. Atividades como essas vão continuar, porque só assim é que nós podemos alcançar mudanças. Obrigada.